E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E eu recebi várias perguntas e questionamentos depois de eu ter feito aquele vídeo a respeito do Anderlan, que enfatizei que ele era pregador, conferencista e que tinha um sonho de ser reconhecido no Brasil e no mundo como um pregoeiro da palavra, né? Que é assim que eles falam. Pois bem, depois disso eu recebi aqui, cara, olha, sinceramente, teve um recado que o cara até chegou ao ponto de dizer que eu estou forçando a ideia de enfatizar que o Ederlan era pastor. Ederlan era e se considerava pastor. E teve outros inscritos que vieram agradecer e pediram pra gente trazer mais conteúdo. E juntando essas duas coisas, eu vou mostrar pra vocês um podcast gravado há 5 meses atrás. Deixa eu ver aqui se é isso. No dia 5 de junho de 2023, ele esteve ao vivo num podcast. E nós vamos reagir esse podcast aqui e vocês tirem as conclusões de vocês. Mas antes, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição, deixa o seu comentário que é importante também. O seu joinha é importante, bora. De frente com o pastor Ederlan Mariano, podcast Zinoc. Vamos lá. Que achei muito legal bater um papo contigo, que esse podcast vai ficar marcado aqui, eu creio, na nossa história aqui do nosso programa. Porque o senhor conversa de não, o senhor conversa de diversos assuntos, fala abertamente, não tem problema nenhum de falar. E eu achei isso maravilhoso. Como é que o senhor pode falar da experiência pastoral? O que é que o senhor visualiza com essa dificuldade que a gente tem hoje, principalmente só os neófitos? Neófito é aquele que não tem nem 3 anos de crente e já é pastor precocemente, e aí eu acho que a gente está despencando para uma qualidade tanto de experiência, né, de ser experimentado, e de conteúdo teológico, né, e de conteúdo vivido na prática. O que o senhor pode falar da questão da experiência pastoral? Eu congrego na Assembleia de Deus, Semeando a Mensagem da Cruz, ali na Itinga, em Lauro de Freitas, juntamente com o pastor. Ele congrega na Assembleia de Deus, Mensagem da Cruz de Itinga. Esse podcast foi gravado há 5 meses atrás. Para quem estava em dúvida aí com relação qual igreja eles pertenciam, e inclusive veio recados para mim aqui que ele estava fora da igreja. Aí eu fui pesquisar o porquê que ele estava fora da igreja. Ele estava fora de uma outra igreja que ele parou de congregar para congregar nessa aqui. Então ele e a esposa pertenciam a essa igreja Mensagem da Cruz aqui, Assembleia de Deus, Mensagem da Cruz, que eu chamo de Boteco de Aleluia. O Gilvan Barbosa, meu presidente, meu amigo, meu sacerdote. Eu congrego com ele não porque ele tem uma boa palavra. Sim. Eu não congrego com ele porque ele é um excelente pastor, não porque ele é meu amigo. Eu reconheço ele como meu sacerdote, para alguém da minha confiança. Forte. Eu não posso congregar com o cara porque eu admiro ele, porque ele é meu pastor, porque ele é um amigo, porque ele sempre me ajuda a comprar um gás, ajuda a pagar meu... Esse pastor seria importante dar alguma entrevista aí ao site Fuxico Gospel para contar alguma coisa que ele sabe, que está com especulações na internet, né? Eu acredito que seria muito relevante e importante informações desse pastor aí. Como que era a vida de ovelha do casal, entenderam? Meu Deus, eu não posso congregar com o tipo de pessoa. Verdade, mano. Porque se você congrega com alguém que você não recebe o sacerdócio dele na sua vida, olha, você não vai confiar nele em momento algum. Quando você quiser confiar em alguém, você vai procurar. Eu já vi crente de uma igreja que vai pedir ajuda de outra. Porque, eu conheço um cara que congrega numa igreja, eu vou citar o nome aqui da igreja, não é falando mal dela, não. Fique à vontade. Eu conheço gente que congrega na Assembleia de Deus porque ele se sente bem pelo clima, pelo ambiente. Porque lá ele vê pessoas legais, a banda toca bem, o som é gostoso, as cadeiras são confortáveis, como se fosse um clube social, onde eu revejo amigos, tiram uma ideia, façam um bate-papo, façam stories bacana. Mas às vezes quando um cara desse ele quer se encher, ele procura outra igreja. Quando ele quer fazer uma campanha no monte, o pastor dele, por exemplo, eu acho que eu devo congregar com um sacerdote que eu tenho acesso a ele.
Eu conheço um rapaz que ele congrega numa igreja que eu não vou dizer o nome, o pastor dele é muito rico. Ele deve agora na Fonte Nova. Fala esse nome, rapaz. E eu conversando com ele, diz, eu congrego com o bispo, entendeu? Fulano. E aí, que agora deu as comidas na Fonte Nova, fez o evento de não sei o que, de quantos milhões, eu falei, é mesmo, rapaz? Pô, mas manda um oi pra ele aí, que só pra vir a voz dele pra ele ter o celular. Não, mas a gente não fala com isso, não. Ele não atende qualquer um, peraí. Meu Você tem um Deus. sacerdote que não lhe atende. Olha aí. Você tem um sacerdote que você não... Não, ninguém fala com ele assim, não. Eu falei, velho, você tá em um lugar porque você estiver pelo ambiente. Você não tem confiança num sacerdote que Deus colocou para poder cuidar da sua vida, velar pela sua vida. Tem um relacionamento, né? Não tem relação entre ele e o sacerdote, não tem. Ele não é... No caso de pastor e ovelha. Pastor, eu tô em desespero agora. Minha mulher disse que vai embora, arrumou a mala, o que é que eu faço? Eu tenho que ligar para alguém. Existe alguém abaixo de Deus? Isso aqui não é idolatria. Mas existe alguém que pode me dar um norte agora. Quem é? Vou ligar para meu pastor. Eita, esse meu pastor não me atende, não fala comigo. Meu pastor é popstar gospel. É forte. Será que ele fazia isso? Casamento complicado, ele procurava o pastor dele ou tá só cagando regra aqui? É muito famoso. Para ter acesso ao meu pastor, eu teria que ter uma BMW, eu teria que ganhar 10, 15, 20 mil reais. Meu Deus. Até porque eu não entendo porque tem igreja aqui na sede dela só tem o Deus rico. Verdade. Voltando aqui, pastor, a questão pastoral, conclua o que o senhor estava falando. Essa questão que eu perguntei ao senhor, as experiências. Pastor. Jesus me aceitou, eu tinha 13 anos de idade. Novo. Eu estava na escola, de quinta para sexta, em casa à noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava em frente a uma porta de madeira envernizada bem grande. Eu chegava na porta, a porta se abria e atrás de mim vinha uma mão no formato de uma pá e me catava como se fosse um lixo. E me levava, quando me levava, a porta se abria e eu entrava naquele lugar bem grande. Eu já de avião, a gente olhava assim pela janelinha, veio tudo humildinho lá embaixo, e eu voando assim, eu olhava para baixo, vi um bocado de coisa pequenininha, um bocado de gente lá embaixo. E eu me distraía assim, olhando para as pessoas, quando eu olhava para frente, eu já estava de frente com o altar. Eu via um brilho, caía de joelho e acordava. Cheguei na escola sexta-noite, contei para um amigo meu, Josias, hoje ele é presbítero da Madureira em Valéria. Novo, sou Jesus de novo, né, Parão? 13 anos de idade. E aí eu contei para ele na escola, e ele falou, rapaz, Jesus te chamando. Aí sábado de manhã eu estava na rua, passou um grupo de jovens da Assembleia de Deus, do grupo Visão Celeste, e falou que ia ter festa na igreja. Sábado e domingo, festa nos jovens. Eu falei, então eu vou lá para Jesus. Acredito com a mentalidade de hoje que Jesus já tinha me aceito naquele momento. Sim. Eu só precisava confessar diante dos homens o que estava acontecendo. Eu acredito muito, pastor, muito, porque ali eu tive o desejo. Eu falei, pronto, eu entendi o sonho, ele me explicou o que era, então eu vou aceitar Jesus. Só que eu vou domingo, porque sábado eu vou para a festa de São João. Minha mãe teve um aniversário, a mãe tinha comprado a roupa de São João, bermuda desfiada, camisa social quadriculada, toda cortadinha aqui, as manguinhas, e eu ia para... Bem típico. Isso, então domingo eu vou para a igreja aceitar Jesus, mas sábado eu vou para o aniversário. Sábado eu fui para o aniversário, cheguei lá, não achei o lugar, falei, já que eu estou arrumado, eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, sentei no fundo, pastor Landrusso Coutinho, conheço até hoje, preguei esse ano na igreja dele, tá aqui no bairro de Valéria mesmo. Olha quanto tempo fica. Ó, esse ano ele pregou na igreja desse amigo dele aí. Esse ano que ele se refere é 5 meses atrás ele gravou esse podcast. Isso quer dizer que foi em 2023. Ele estava pregando, aceitando agendas para pregar. Eu acho que mais claro do que isso para vocês que vêm aqui encher o saco que eu estou pegando no pé desse camarada aí, isso aqui é só para esfregar na cara de vocês que o cara era sim pastor, considerado como pastor e se considerava pastor, pregador de púlpito, animador de plateia. Amém! Eu conheci esse pastor, eu peguei na igreja dele tem poucos meses. Anos. No ano de 99. E aí eu não me lembro quem pregou, só sei que no final ele fez uma pergunta. Não vai perguntar a sua idade não, fique tranquilo. Ele perguntou, quem quer aceitar Jesus? E aí veio um porteiro, queria, mas as pernas não queria. Não queria. Aí o porteiro veio e encostou. Aceitou Jesus em 99. Preste atenção. O senhor não me falou, é hoje? Eu falei, é hoje. E ele me levou na frente do altar, e eu levantei minhas mãos. Glória a Deus. E vou fazer 38 anos de idade. Deve ter o quê? Uns 25? Pra não fazer as contas de Dilma aí, né? Dilma faz umas contas legais. Umas contas aí, você vê sem cabeça.
eu sentindo dessa semana que ela chegou pra mim, assim. Ela chegou assim, todo mundo pega aí a repórter. Tá passando mal? Não, ó, eu não estou passando mal. Aí, Laurinho, agora, a gente riu o dia todo, pastor. E aí eu não me lembro agora exatamente com quantos anos, 2 anos, 3 anos depois, eu passei a ser auxiliar interno. Naquela época tinha auxiliar interno, era auxiliar que não saía, que só era auxiliar na própria congregação. Se o senhor lembra desse tempo, eu fui auxiliar interno. Eu só era auxiliar na congregação. Depois de outra congregação, eu não era auxiliar. Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Claro. E aí, depois de 1 ano como auxiliar interno, saí na lista. Auxiliar mundial. Nossa, aí nas igrejas pregando. Aí, Bom demais. aí, a partir daí, ele começa a gravar DVD, que é espelhado no Marcos Feliciano. Ele porteiro levava no púlpito, dizia que tá na lista é o auxiliar Adelan. Eu sei que meu estilo é bem diferenciado, mas eu me lembro que naquela época meninas da Assembleia de Deus não andavam de bicicleta. Não lembro de bicicleta. Eu vou até pegar esse gancho aí, que o senhor falou da 99, 2000? A questão do estilo do senhor, o senhor acha que sofre preconceito, pastor Adelan? Nossa. Eu não tenho preconceito. Hoje logo aqui pro ministério, aqui não tem preconceito em nada disso, tá? Eu respeito o senhor da forma que o senhor é. Eu prego de cabelo solto, eu prego de cabelo amarrado na Xuxa, eu prego de camisa de terno, prego sem terno, prega muito. Da bolo. Deu uma palavra aqui, passaram aqui forte, viu? O homem prega, você tá brincando aí, não tem besteira, é terrível. Não, muito preconceito. Aí fui auxiliar, depois passou um tempo diácono, como diácono já dirigi igreja, pela Assembleia de Deus. Depois fui ao presbitério. O cara foi dirigente de igreja pela Assembleia de Deus, meus amigos. E não é eu que estou falando, é ele. E tem comprovação disso nas redes sociais deles. Então o cara foi sim pastor. Foi reconhecido pela Assembleia de Deus, obreiro, como é o linguajar eclesiástico. Na Assembleia de Deus. E do presbitério foi direto a pastor. A pastor foi na Assembleia de Deus, família. Sim. Ó, ele saiu da Assembleia de Deus, aí ele chegou a ser presbítero dentro da Assembleia de Deus e depois foi direto a pastor na Assembleia de Deus Família, que é as igrejolas aí que ele perambulou após a saída da Assembleia de Deus. Então o senhor tem uma experiência bem longa nessa questão. E aí depois eu fui dirigir uma igreja pela Igreja Filhos da Promessa, aqui no Cabula. Conheço. Pastor Erisvaldo. Eu passei a trabalhar em Pernambués, eu morava em Palestina. Eu me mudei para Chaco das Barreiras e não queria briga com o obreiro, não queria problema com o obreiro. Sabe, você chega como presbítero da igreja, numa igreja com obreiro que tem 50 anos como obreiro, bigode, nada contra bigode, pastor. Bigodão, aquela barrigona, aquele obreiro, gravata amarela, paletó verde, camisa, calça lilás. E ao menos levantava a roupa da glória. Assim, velho, eu com essa problema, eu falei, não, Sara, vamos para o pastor Erisvaldo, nós conhecemos, é conterrâneo. E a gente foi, congregou lá 2 anos. Desses 2 anos, 1 ano eu passei tomando conta de uma das congregações dele. E estamos aí. Deus abençoe, Nilson. Um pastor, eu 6 anos. 5, 6 anos.
Não, eu perdi essa experiência. Como pastor eu tenho 5, 6 anos, então há 5, 6 anos atrás ele era considerado presbítero. Agora eu fico me perguntando aqui o porquê que a sogra, a mãe da Sara, odeia esse cara. Já que o cara era do meio, era pregador, era profeta, o cara tinha a unção, o chamado ministerial, como eles falam. Por quê? Será que ela tem convicção da hipocrisia que esse cara viveu e é por isso que ela nunca aceitou ele ser o esposo da filha? Porque o fanatismo que ela passa nas suas falas com relação a ser de Deus, uma família de Deus, criou as filhas dentro da igreja, era o sonho de qualquer mãe entregar a filha para um pregador que estava com uma carreira pela frente para se tornar um grande pregador. A pergunta que eu fico aqui me questionando é: será que ela sabia de coisas que ninguém sabe com relação a isso? Claro que eu sei que toda mãe sabe, tem o discernimento com relação ao que pode acontecer dentro do contexto quando o filho ou a filha escolhe alguém para viver. Mas eu fico me questionando aqui, o cara teria tudo para ter apoio da sogra. Não teve, não tem até hoje. E jamais terá, né? Essa é porque eu quero fazer uma pergunta ao senhor aí, polêmica. Joga. É porque o senhor sabe que hoje o senhor já tem 6 anos nessa área. Eu queria saber do senhor aqui, e já estendo também para a diaconisa Sara falar a questão disso aqui. O que é que o senhor pensa dessas consagrações precoces? O cara chegou hoje na igreja, pastor dela. Repare aqui a atitude dele quando o cara começa a introduzir a pergunta. O cara fica todo perdido, velho. Isso aqui me chamou a atenção. A diaconisa Sara tem 1 ano, 2 anos, não só por posse, volto lá atrás, porque a gente falou da... Perceberam? Ele tomou o copo inteiro, que eu não sei que bebida é essa, é uma misturança de água com uma coisa alaranjada, deve ser energético, e um suco de uva, ou sei lá, vinho, o que é aquilo ali. Mas repare bem como que ele age, quer ver? Ó, a questão disso aqui. Ele avança no copo. O que o senhor pensa dessas consagrações precoces? O cara chegou hoje na igreja, pastor Adelante, a diaconisa Sara tem 1 ano, 2 anos, não só por posse, volto lá atrás, porque a gente falou da questão de posse, mas também por amizade ou por necessidade, seja qual for, a gente introduz aí no ministério esse neófito na fé. O que é que o senhor pensa dessas colocações precoces? Para mim é precoce. Estou te perguntando ao senhor, que eu tenho uma resistência muito grande quanto a isso. Eu tenho uma opinião muito dura. Pode ver que ele não olha pro cara do podcast. Ele fica desviando o olhar e coçando a garganta o tempo todo. E você colocar um cara sem muita experiência nesse caminho episcopal para tentar fazer, o que é que o senhor pensa nessa geração hoje, que às vezes até mexendo no celular, paga para ser consagrado precocemente para poder ter o status de pastor, e que na verdade quando você vai experimentar aquele cara, ele não tem nada de experiência para cumprir esse chamado. O que é que o senhor pensa dessa geração que hoje está assim, muito precoce, tudo rápido? O senhor acha que vai beneficiar o corpo em si ou tem gerado muitas dificuldades? Eu assisto muito o canal de um rapaz, ele não é evangélico, chamado Leandro Voz. É um dos maiores profissionais da área de canto e música do Brasil. Leandro Voz é filho de assembleiano, meus amigos. Ele não está mais no contexto evangélico, mas se criou cantando em coral e tocando dentro das igrejas no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive a mãe dele era regente de coral, se eu não estou equivocado. E ele disse: cantar bem não é um dom, não é um talento. Presta atenção. Aprende. Tem gente que de tanto ouvir pelo rádio acaba aprendendo a técnica vocal. É o que ele fazia. Ele disse, você desenvolve a arte de cantar. Você pode começar cantando bem, mas você não nasce com dom para cantar bem. Você aprende a cantar bem. É o que ele fez durante a vida inteira dele em cima de púlpito, se espelhando em Marcos Feliciano. Até o trejeito do Marcos Feliciano ele tinha, copiava tudo. Então ele desenvolveu algo que ele nunca foi. Talvez seja aí o discernimento da mãe da Sara, né, meus amigos? Ninguém vira pastor. Ninguém aprende a ser pastor. Não existe um curso que lhe torne pastor.
Eu estava vendo uma história de um jovem um dia desse e perguntaram da história dele. Você já é pastor? E ele respondeu na caixinha de pergunta: não pretendo ser pastor agora. Pretendo? Vixe. Não é uma pretensão, não é um desejo, não é um querer, não é uma vontade. Ser pastor é uma chamada. Vocação. Eu conheço pastores que, se o senhor botar essa taça em cima do papel, mandar ele desenhar um O, fazer um O aqui com a caneta, ele faz o O torto, ele não aceita fazer o O. Eu conheço pastor que não sabe ler nem escrever, mas cuida do povo como se fosse o próprio Cristo cuidando. Acredita, é o próprio Cristo através do Espírito Santo. Como eu conheço gente que fez curso, fez teologia, fez básico, médio, fez avançado, fez doutorado, doutor em divindade, fez curso, capelão, carteirinha. E você olha assim e o cara não tem, o cara não tem amor. O judaísmo ele autoriza 2 tipos de apedrejamento para um profeta. Seria após a terceira profecia que não fosse cumprida, ou a profecia instantânea. Se você profetizar, se Deus é na minha vida, agora vai acontecer isso aqui. Ó. E pro profeta que arquiteta o fim da esposa, o que ele teria para falar aqui, meus amigos? Não, essa instantânea você poderia ser apedrejado na hora. Se não cair fogo do céu, Elias morreria ali. Os profetas de Baal tinham autorização para apedrejar Elias. Porque a profecia de Elias foi instantânea. E aconteceu agora. Se Deus é agora. Verdade. Ninguém quer que daqui a 6 meses que vai acontecer, não. O profeta chega na igreja. E não acontece. E não acontece. Forte. A gente tem que pegar um monte de pedra e meter. E não é porque a profecia. O cumprimento da profecia não significa dizer que Deus é na vida de quem profetizou. Bom que se diga. Balaão, quando volta, O cara sabe se justificar, velho. quando Josué assume que os mortos voltam, a Bíblia diz que o corpo de Balaão vem entre os mortos. Isso. E quando o corpo dele vem entre os mortos, ele morto, Josué diz que ali era o corpo de um adivinho. Então Josué declara que Balaão não era. Ele é a prova de que Balaão ele era um adivinho, ele não era um profeta de Deus. Só que Balaão profetiza, Deus muda as palavras de Balaão. Deus ele fala ao ouvido de Balaão, depois da confusão dele, Sim. ele argumenta. Sei. Deus fala ao ouvido de Balaão. Olha qual o nível de Balaão. Ele ouve a voz de Deus, ele profetiza no nome de Deus. Terceiro, a profecia de Balaão se cumpre na vida do povo de Deus, mas não é porque o cara ouve, fala e o que ele fala se cumpre que o coração dele está em Deus. Isso é forte. Alguém pode chegar na igreja, profetizar e se cumprir e o cara não ter o coração em Deus. Vocês entenderam como é que eles se camuflam dentro do contexto, meus amigos? É exatamente com esse conhecimento aí, de que não importa como está a vida do profeta, o importante é que Deus vai usar o profeta, porque não tem outro instrumento para usar. E Deus usa até pedras. Vai sair, espírito maligno! Então levo a minha vida na hipocrisia, fazendo tudo, inclusive tirando a vida da mulher. E se não é descoberto, continuo em cima dos púlpitos fazendo as suas atrocidades em nome da fé. E pegando o gancho dele aqui, eu deixo claro uma coisa: Elias se afastou de um sistema corrupto, nojento, onde possuía líderes que agiam como eles agem, totalmente contra Deus, e Elias tomou o posicionamento de se afastar. Então, muitas vezes, dentro dessa questão, o que eu vejo é que rebeldes é quem fica dentro desse contexto aí, e não quem sai, como vocês tentam falar que quem não está mais, que está apedrejando, perseguindo esses botecos da aleluia chamado de igreja aí, esse sistema neopentecostal maligno, que tem uma engrenagem que destrói vidas, que fazem com que as pessoas vivam numa hipocrisia. Quando você toma a posição de se afastar desse meio, você é taxado de rebelde, mas na verdade, dentro dessa ótica do Elias aí, rebelde é quem fica, rebelde é quem compactua com a hipocrisia que existe aí dentro. E aí, quando estoura uma bomba ao ponto dessa aqui, meus amigos, é o próprio Deus esfregando na cara
de quem acredita ainda, até porque dentro do contexto neopentecostalismo e pentecostal é proibido você ler Bíblia, é proibido você estudar a Bíblia, sempre com aquele argumento de que a letra mata. O que vale não é a Bíblia, o que vale é o que o líder põe, até porque o líder tem sabedoria, né? Você vê aí o Anderlan Mariano com a sabedoria ao ponto de conquistar o próprio pastor ali, que também não sei quem é esse cara. Mas dentro desse contexto, o que vale não é o que a Bíblia diz, não é o que a palavra diz, é o que o seu líder fala. E se você procurar conhecer algo mais profundo e chegar até ele, provavelmente você vai ser taxado de rebelde. Encerro o vídeo dizendo uma coisa: o neopentecostalismo hoje em dia é uma verdadeira facção criminosa do cristianismo, aonde distorce o contexto do evangelho e infelizmente tem um crescimento fora do comum e muitos defensores. Resumindo, neopentecostalismo, esse pentecostalismo que conhecemos aí, que está, né, que nós chamamos de botecos da aleluia aqui, é um tipo de macumba gospel. E é por isso que está se dando tão bem no Brasil. É um certo tipo de evolução do cristianismo, do espiritismo, da umbanda, com uma mistura temperada com o judaísmo, sem contar com a outra parte do esoterismo, com uma pitada muito grande de positivismo. Resumindo, são inquestionáveis ungidos de Deus, protegido por um texto bíblico, né? Ai de quem tocar no ungido. Nessas alturas temos uma ungida que foi tocada, tirada a vida, e agora um ungido que está no chilindró. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo e provavelmente eu traga algumas outras partes dessa live aí, se eu achar interessante, diante dos comentários que muitas vezes eu recebo, principalmente lá no Instagram. Pasmem vocês, recebi ameaça de processo por falar que Anderlan, por trazer a realidade de Anderlan naquele vídeo onde eu apresento o histórico dele dentro da igreja, fui ameaçado de processo. Infelizmente, quem nos ameaçou de processo não nos conhece, não sabe que eu aqui, quanto mais me ameaça, mais eu esfrego na cara a realidade nojenta, podre desse contexto que se dizem de Deus, mas que no fundo só estão com interesse de relevância nas plataformas, sucesso, usando todos os artifícios possíveis para enganar o povo e se sustentar em cima dessa questão da fé. Verdadeiros negociadores do evangelho. Encerro o vídeo por aqui. Se você não me segue lá no Instagram, estou lá no Instagram, também no Facebook. Se você não é inscrito, também se inscreve embaixo, deixa o seu comentário que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que só Deus na causa, né, meus amigos?